para o passado, lá no tempo das pedras, nós imaginamos que aquelas pessoas que viviam naquele tempo, elas eram pessoas perfeitas. Afinal de contas, não havia muita tecnologia para que eles pudessem se contaminar. Quando se imagina isso, nós imaginamos isso porque achamos que realmente era desse jeito. Mas na verdade, elas não eram pessoas perfeitas. No tempo das pedras, havia muitas pessoas também, assim como no tempo de hoje. Pessoas brutas, arrogantes, soberbas e prepotentes. É lógico que nos dias de hoje as pessoas, infelizmente, estão cada vez pior por causa da tecnologia. A tecnologia é uma bênção, mas também uma maldição. Uma bênção para quem sabe usar de forma adequada e uma maldição para aquela pessoa que usa de forma errada. Você deve conhecer alguém que já disse a seguinte frase: ah, eu parei de ir à igreja porque lá na igreja eu encontrei a fulana, diz que é irmão, diz que é crente, mas acaba fofocando e falando mal da vida dos outros, e por conta disso eu não vou mais na igreja. As pessoas arrumam desculpa de todas as formas. Quando você olha para a Bíblia, você vê que no passado os profetas, pessoas que eram usadas por Deus, elas eram também pessoas imperfeitas. Por exemplo, Abraão. Quando Deus fala para Abraão: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e da casa de seus pais e vai para a terra que eu enviarei. Abraão de prontidão obedeceu a voz de Deus e saiu do meio da sua parentela. Em outra ocasião, Deus falou para Abraão: Abraão, eu quero que você sacrifique o teu filho Isaque. Abraão, por mais que amasse o filho dele, o filho da promessa, Abraão não hesitou de obedecer à voz de Deus e foi para sacrificar o teu filho Isaque, obedecendo à voz de Deus. É lógico que depois, você lendo a história, você vê que isso não acabou acontecendo porque Deus não permitiu que Abraão sacrificasse o próprio filho. Mas aí você olha, poxa, então Abraão obedece a Deus uma vez, vai sacrificar o filho dele por vontade divina, é um homem perfeito. Não, Abraão errou. Quando Sara, na sua ânsia de logo ter um filho, fala para Abraão deitar com a sua empregada, Abraão não pensou duas vezes e obedeceu a voz da Sara, contrariando a vontade de Deus. Nesse momento, Abraão cometeu um erro, trazendo grande aflição para a sua família. Quando você olha para a Bíblia também, você vê José do Egito. Foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar, a mulher de Potifar foi assediar José, José correu da mulher de Potifar, não querendo saber de pecar contra o próprio Deus, nem contra Potifar. A mulher de Potifar disse que ele assediou ela, governador do Egito, e você diz assim, José era perfeito. Não, José cometeu um erro, descreve as Escrituras. Quando a família de José, depois que ele revelou que virou governador, Potifar acreditou na mulher dele e jogou José na cadeia. Lá na cadeia, José continuou sendo fiel a Deus, servindo ao Senhor. Revelou o sonho do copeiro, do padeiro, depois de Faraó, saiu da cadeia, virou governador. José disse para seu pai: quando vocês forem se apresentar a Faraó, dizem que vocês são criador de gado, que vocês apacentam gado. Não digam a ele que vocês são pastores de ovelha, porque Faraó não gosta de pastores de ovelha. Este foi um erro que José cometeu, a mentira. Porém, quando chegou diante de Faraó, Jacó disse a verdade, dizendo que era pastor de ovelha. Ele não mentiu, mas José queria que ele mentisse, mesmo tentando proteger a família. A Bíblia relata este erro de José. Podemos também ver a história de Moisés. Moisés, depois que teve um encontro com Deus, foi destinado para tirar o povo de Israel do Egito. Ele foi, enfrentou o faraó com bravura, obedecendo à vontade e às ordens de Deus, tirou o povo de Israel. Em tudo que Deus ia falando para Moisés, Moisés ia passando para o povo, um servo perfeito de Deus. E aí você pergunta assim, nossa, então Moisés era excelente. Não, Moisés também cometeu um erro. Qual foi o erro que Moisés cometeu? A Bíblia diz que Deus falou para Moisés em determinada ocasião, fala com a rocha, e Moisés bateu na rocha. Por conta disso, Moisés, ele viu a terra prometida longe, mas não entrou na terra prometida. E você está dizendo assim, então não existe pessoas perfeitas? Não, existem pessoas imperfeitas buscando a perfeição que é Deus. Quando uma pessoa se sujeita a servir a Deus, ela não liga para quem está dentro da igreja, se a pessoa é mal ou se ela é boa, se faz coisa certa ou se faz coisa errada. Ela olha simplesmente
para a palavra de Deus. Quando você, meu amigo e minha amiga, olha para uma pessoa que cometeu algum erro dentro da igreja e não quer mais servir a Deus por conta desse erro, você mesmo está se destruindo, porque a igreja é um lugar perfeito, composta de pessoas imperfeitas, seja membro, seja obreiro e seja também os seus pastores. Todos eles são imperfeitos. De repente você volta do seu trabalho, você também quer ver a sua casa perfeita, toda arrumada, mas você vai para a sua cozinha e vê a pia quebrada, vê a mesa quebrada, vê os móveis quebrados, tudo feio, tudo imperfeito, tudo ruim, nada ali está perfeito, tudo está mal e você então fica triste. Mas para que a sua cozinha fique arrumada, aí você pergunta, mas como que eu vou deixar a minha cozinha arrumada? Marmoraria Cambé, beleza, encanto e design, deixando o ambiente onde entra perfeito, pois por conta de sua mão de obra e de seus produtos de alta qualidade, a Marmoraria Cambé consegue entregar a você excelente material e mão de obra impecável. Consulte agora mesmo através do telefone 3251-1248 e faça uma visita e obtenha o melhor orçamento. Confiança, credibilidade e fé na Marmoraria Cambé, Rua José Carlos Mufato, 2610, Jardim Silvino. Marmoraria Cambé, a entrega perfeita. A perfeição nas pessoas, isto ninguém consegue entregar a você, mas a perfeição na sua cozinha, você já sabe o endereço. Quando nós falamos para a pessoa servir a Deus, sem olhar aquelas outras pessoas que não querem servir a Deus, mas que frequentam o mesmo ambiente, é realmente isso, é para não olhar para elas. Você, quando vai à igreja, você deve olhar somente para o autor e o consumador da fé, que é a pessoa do Senhor Jesus. Quando Deus fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia, é uma realidade. Quando eu vou buscar a Deus, eu devo olhar para Deus e não para as pessoas que estão em minha volta. Quando eu olho para Deus e presto atenção na mensagem a qual Deus tem para me entregar, eu terei então uma vida melhor e bem mais sucedida. Quando eu paro de olhar para as pessoas para olhar para Deus, eu venço, eu cresço, eu sou feliz e eu tenho uma vida totalmente abençoada. E é isso que você deve fazer, meu amigo e minha amiga. Parar de olhar para os outros, parar de olhar para aquelas pessoas que não são perfeitas. Afinal de contas, pessoas perfeitas você nunca vai encontrar. Seremos santos e perfeitos sim, quando estivermos na glória, quando estivermos com Deus. Olhe para Deus, não olhe para as pessoas que estão à sua volta. A igreja é um lugar perfeito, composta de pessoas imperfeitas. Então eu devo ir à igreja para me alimentar da palavra e continuar na caminhada servindo a Deus até o fim da minha vida. E uma vez que eu faço isto, eu estou agradando a Deus e agradando a mim mesmo, pois afinal de contas, a palavra de Deus é muito específica e diz, sem mim nada podeis fazer. Então eu entendo que sem Jesus eu não posso fazer nada, então eu vou sim agradar a Deus. E antes de terminar o vídeo, deixa o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e vamos agora para os nossos patrocinadores. Até lá!